dia, essa aqui é a turma das 5h57 e hoje, não diferente dos outros dias, vou trazer aqui um tema interessantíssimo, dando continuidade a essa semana, que ontem estava falando sobre justamente você começar a governar, né? E hoje é a sequência disso aí. Então, quero trazer para você a mentalidade do reino, pensando como quem foi chamado para governar. E eu quero trazer já de início uma frase de impacto aqui para você, uma frase muito legal que eu anotei. Diz o seguinte, ó: quem governa a mente, governa o mundo onde foi plantado. Essa é uma frase muito legal. Eu quero começar com isso aí. Então, a importância da mentalidade para crescer, para acessar tudo que Deus já liberou sobre você, eu vou passar agora, vou trabalhar agora aqui com você, sem dúvida nenhuma. E a base bíblica da mentalidade do reino. Vou começar agora com isso aqui. Já de início aqui com um versículo, que é Romanos 12:2, diz o seguinte, ó: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, também Provérbios 23:7 diz o seguinte: assim como imagina a sua alma, assim ele é. Então, existem alguns diagnósticos, e eu quero passar aqui para você dois deles, que é o seguinte, sobre mentes escravas versus mentes de reino. Porque você pode ter uma mentalidade de reino, mas você também pode ter uma mentalidade escrava. Então, vou passar os dois, as duas comparações aqui. Mas antes disso, eu quero compartilhar aqui um versículo com você que está em Apocalipse 1:6, diz assim, ó: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então, a mudança da mente, a mudança dos nossos resultados, ela começa pela mente. E que Deus, ele na realidade, ele não nos chamou para a gente pensar como escravos, ele nos chamou para a gente pensar como filhos do rei. Bom dia, Marli, aqui. Bom dia, Marli, Ramon, Péricles. Bom dia. Maravilha. Então é o seguinte, ó: mentalidades escravas versus mentalidade do reino. Vou passar aqui para você essa comparação, esse paradoxo entre os dois. Rafael Silva, bom dia. Bom dia, pessoal. Então é o seguinte: mentalidade de escravidão. Vou passar aqui 3 pontos e também vou passar 3 pontos sobre mentalidade de reino, mentalidade de abundância, de crescimento. Então tá, mentalidade de escravidão agora. As pessoas com mentalidade de escravidão, ela está sempre presa ao passado. A pessoa com mentalidade de escravidão, ela sempre fica pensando no que aconteceu, não que você não deva pensar no que já aconteceu. Mas você não pode ficar preso, né? A pessoa com mentalidade de escravidão, ela sempre fica presa no passado, no meu tempo, quando as coisas eram boas, quando as coisas fluíam, quando isso acontecia, tal. Então, a pessoa com mentalidade de escravidão, ela sempre vai estar focada no passado, não no presente ou no futuro, entende? Então, ponto número 1, ela está presa ao passado. Ponto número 2, vive por medo, não por fé. Existem estudos que dizem que 60% das pessoas, elas são motivadas por medo e 40 pessoas são motivadas por recompensa. Ou seja, se você chegar e falar para uma pessoa que é motivada por medo, e você falar assim, ó, faz tal coisa que você vai ganhar aquilo, isso não vai motivar ela. Pode parecer que sim, para você talvez sim, né? Se chegar alguém ali e falar, faz tal coisa, você vai ganhar isso, mas se ela for motivada por medo, na realidade, você tem que chegar nela e falar assim, ó, faz tal coisa aqui, senão você vai perder isso, então senão algo de ruim vai acontecer. Aí você motiva uma pessoa, porque 40% das pessoas são motivadas por recompensa e 60% são motivadas por medo, ou seja, é a maior parte. Mas aqui que está a chave, o pulo do gato, que é o seguinte: o segundo ponto de quem tem uma mentalidade de escravidão é justamente uma pessoa que ela vive por medo, não por fé. Então, a fé, ela é a certeza, ela é a garantia das coisas que estão por vir, das coisas que vão acontecer, como você já age como se tivesse certo, como se já tivesse acontecido. Isso aí é a fé, mas essa segunda característica é justamente isso.
pessoas que não vivam por medo, ou seja, pessoas que vivem com medo. É a segunda característica de pessoas com mentalidade de escravidão. E a terceira é a espera de uma permissão para agir. Quando você espera uma permissão para agir, pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser na sua vida, de alguma maneira você está esperando alguém autorizar, alguém chegar e te falar algo, alguém te autorizar a fazer algo. Pode ser consciente, pode ser inconsciente, mas essa é uma característica forte de alguém que tem a mentalidade de escravidão. Então, quer dizer, então não vou esperar ninguém me falar nada, vou fazer tudo sozinho. Não é exatamente isso. Tem uma regra, tem os ambientes, você tem que respeitar o trabalho, tem que respeitar na casa, tem o cônjuge, né, tem a esposa, o marido. É importantíssimo respeitar isso aí. Porém, a permissão de agir, né, a pessoa com a mentalidade de escravidão, ela fica sempre preso, sempre, quando eu digo sempre, é sempre preso a uma permissão de agir. E às vezes ela está esperando alguém até de fora chegar e falar isso para ela, alguma autorização, uma permissão para agir. Beleza? Então, esses 3 pontos são características fortes de alguém que tem uma mentalidade de escravidão. Já em contrapartida, eu vou te passar aqui 3 pontos que quem tem mentalidade de reino, ou seja, uma mentalidade de multiplicação, de crescimento, de avanço. Aqui, a Marli falou, aqui é eu e Deus. Não, com certeza, você tem que respeitar e entender o ambiente, né? Mas existem algumas pessoas que realmente elas não se permitem, elas esperam que outros permitam, e é por isso que não há avanço, porque às vezes não tem ninguém para permitir, ela deveria se permitir, mas ela está esperando alguém permitir, e essa que é a diferença da mentalidade de escravidão para alguém que tem a mentalidade de reino. Então, beleza? Mentalidade de reino. Primeiro ponto, primeira característica de quem tem uma mentalidade de reino, uma mentalidade de abundância, de crescimento. Primeiro ponto é que tem a consciência de propósito, tem a consciência do propósito, de propósito. Então, propósito dela, propósito de vida, propósito, ou seja, o propósito é o seu grande objetivo, propósito é a sua grande meta, digamos assim, é maior do que a meta, maior que o objetivo, mas é o que te move. Então, pessoa com mentalidade de reino, ela tem consciência do propósito. Então, se você não entende ainda claramente o que é propósito, não vou entrar nesse tema agora para não fugir do assunto aqui, mas eu tenho vídeos já gravados aqui sobre propósito. Então, se você quer encontrar o seu propósito, tem dúvidas sobre o seu propósito, se você não tem certeza ainda do que é propósito, procura aqui que eu tenho já um vídeo ou alguns vídeos falando sobre isso aí, beleza? Então, primeira característica, quem tem consciência do propósito. Segunda característica de quem tem uma mentalidade de reino, é quem assume a responsabilidade, porque quem não assume a responsabilidade, ela sempre está fugindo da autoridade, da responsabilidade, das oportunidades, e não assumir a responsabilidade, ela te leva a uma paralisação, né? Você acha que está avançando, mas na verdade você está se paralisando. Então a segunda característica de quem tem uma mentalidade de reino é que assume a responsabilidade. Pelas coisas boas, todo mundo quer assumir a responsabilidade, mas quando algo não sai bem, muita gente foge da responsabilidade mesmo, sabendo que é sua responsabilidade, e isso aí vai fazer com que você, se você fugir da sua responsabilidade, você vai estar saindo da mentalidade de reino para uma mentalidade de escravidão. Então, o segundo ponto é quem assume a responsabilidade, quem assume a responsabilidade. Terceiro e último ponto aqui, desse cruzamento entre mentalidade de escravidão e mentalidade de reino, terceiro ponto é quem age com fé e visão no futuro, ou fé e visão no futuro, porque quando você tem uma visão no futuro, você alimenta a sua fé. Digamos, lá na frente eu estou curado de uma enfermidade, algo que está me acontecendo, lá na frente eu já resolvi uma situação que está agora, lá na frente eu vou gerar frutos. Então, você tem a visão no futuro, mas você age com fé. Você fala, não, isso aqui já deu certo, na minha mente já deu certo, no meu coração já deu certo, e em todos os sentidos, em todos os lugares, já deu certo. Isso aí é você agir com fé e também visão do futuro. Essa é uma característica chave, é um ponto importante para quem
tem sim uma mentalidade de reino. Então, ó, o povo de Israel, quando ele estava saindo do Egito, eles saíram fisicamente, ou seja, o corpo eles saíram, mas muitos mantiveram a mentalidade de escravidão, a mentalidade ainda de escravos lá. Eles estavam livres, mas não sabiam que estavam livres, ou estavam livres, mas a mentalidade falava assim, lá era melhor porque tinha isso, porque tinha aquilo e aquilo outro. Então, aqui a Jaqueline falou que tem vivido isso. Uau, uau, isso aí é muito, muito forte, muito poderoso. Então, agora eu vou te passar uma chave de como você ativar a mentalidade de reino, como você faz para ativar essa mentalidade do reino aqui. Então, primeira chave aqui é renove a sua mente pela palavra. Renove a sua mente pela palavra. E eu quero começar com Colossenses 3, 2, que diz o seguinte, ó, pensai nas coisas que são de cima. Isso aqui é para você ter uma mente que transcende, ou seja, ela ultrapassa o natural, ultrapassa o material, ultrapassa aquilo que você está vendo. Então, pense nas coisas que são de cima, que o que é de cima, que é, digamos assim, no céu, no mundo espiritual, ela influencia completamente o mundo material, digamos, o teu mundo aqui, o teu físico, né, digamos, o teu entorno. Então, olha só, ponto número 1, então, você renova a sua mente pela palavra. Quando você renova a sua mente pela palavra, você está pensando nas coisas que são de cima, e as coisas de cima influenciam, digamos assim, as coisas que são de baixo, certo? E segundo ponto é o seguinte, mude a sua linguagem. Mude a sua linguagem. Porque quando você muda a sua linguagem, as palavras, elas moldam os pensamentos. As palavras, sem dúvida nenhuma, moldam os pensamentos, e como não simplesmente é falado, mas como está escrito, que da mesma fonte não jorra água doce e água salgada. Então, da mesma fonte não jorra bênçãos e maldições. Então, quando você muda o seu linguajar, sua linguagem, as suas palavras para uma mentalidade, para uma palavra positiva, para uma palavra de edificação, para uma palavra de crescimento, você molda também os seus pensamentos. Quando você vigiar, eu não falo palavrão, ou assim, puxa, de vez em quando eu ainda estou falando, mas você está trabalhando nisso aí, mas eu não estou falando somente de palavrão, estou falando de palavras positivas, porque tem pessoas que não falam palavrão, mas tem palavras muito depreciativas, tem palavras negativas, e isso aí vai fazendo com que você molde os seus pensamentos para esse lado. Então, segundo ponto, mude a sua linguagem. Terceiro ponto é visualize o seu futuro com fé. Quando você visualiza o seu futuro com fé, a mentalidade de reino, ela vê além das circunstâncias, certo? Então, quando você visualiza o seu futuro, você tem a visão do seu futuro, você vai estar além das circunstâncias. E quarto ponto é o seguinte, ore com autoridade, não como um mendigo, digamos assim, um mendigo, certo? Mas como quem só implora. Então, ore como quem manda, como quem ordena, como quem governa. Quando você ora dessa maneira, quando você ora como quem confia, as coisas acontecem, porque nós somos imagem e semelhança de Deus e Ele criou tudo pela palavra. Então, quando você está declarando, você está construindo. Quando você para de declarar, você para de construir. Então, declare sempre com autoridade, como quem manda, porque você tem autoridade e você pode fazer, sem dúvida, muita diferença com aquilo que você declara, não como uma maneira mística, como uma simpatia, mas sim como quem porta, como quem tem a autoridade da palavra de Deus sobre si, certo? Então, uma ação prática aqui para você é o seguinte, eu sempre falo ali para você escrever, então, liste três pensamentos que acabam limitando você. Como o pensamento ele está sempre com você, desde que você basicamente nasceu, muitas vezes você acaba não percebendo. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente está parado, a gente não sente o nosso braço. A gente não sente o nosso braço por quê? Porque está sempre ali, está disponível e está com você fazendo tudo. Então você não dá, não é que você não sente, é que você não está focando no braço. Mas a partir do momento que você começa a olhar, você começa a tocar, você começa a sentir, então você acaba percebendo o seu braço, mas ele está sempre ali com você. Só que muitas vezes você não dá ênfase, não dá atenção para ele. Mas a partir do momento que você deu atenção, você percebe algumas coisas que no dia a dia talvez não perceba.
Então, o pensamento, ele não é diferente disso. O nosso pensamento, como ele está sempre ali, a gente não percebe, tanto os positivos quanto os negativos. Então, eu quero desafiar você a escrever, colocar uma listinha de 3 pensamentos que estão limitando você, que às vezes você nem percebe, pode ser ao acordar, pode ser ao ir dormir, pode ser toda vez que acontece algo, mas como ele está sempre ali com você, você acaba não percebendo, mas fica atento e liste, escreva no papel ali, papel e caneta, e 3 pensamentos limitantes que você precisa abandonar, você precisa eliminar da sua mente, eliminar da sua cabeça, certo? E substitua por 3 verdades bíblicas, que é sobre quem você é, na verdade, como o exemplo que eu disse, você foi criado em imagem e semelhança de Deus, essa é uma verdade bíblica. Então você substitui esses 3 pensamentos limitantes por 3 verdades bíblicas, e você declara isso diariamente. Uma coisa que funciona e eu faço é quando eu acordo e algum pensamento vem, poxa, como eu estou cansado, puxa, hoje está pesado, gostaria de dormir um pouco mais. Toda vez que eu penso nisso, eu já coloco, esse é um pensamento limitante, certo? Que acontece comigo, então, imediatamente eu já troco esse aí, eu substituo ele por uma verdade bíblica. Então, o que eu declaro? Eu declaro, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente multiplicadora de Cristo, né? Porque Cristo, ele tinha mente muito grande no sentido de milagres e uma série de coisas, mas eu declaro que eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente multiplicadora dele, né? Essa é uma verdade bíblica que eu aplico, mas eu desafio você a encontrar suas verdades bíblicas e aplicar toda vez que vier um pensamento limitante, mas escreva eles para que você tenha uma consciência disso aí. Então, declare, eu fui chamado para governar e manifestar o reino de Deus onde estou. Declara aí, escreve aqui nos comentários que você foi chamado para governar, para manifestar o reino de Deus onde você está, certo? Então, para encerrar aqui, eu quero deixar uma frase para você, que é o seguinte, você governa aquilo que você decide transformar primeiro na sua mente. Você governa aquilo que decide transformar primeiro na sua mente, certo? Essa aqui é a turma da 557 e eu quero desafiar você a compartilhar isso aqui com alguém que precisa, alguém que vai fazer diferença. Se te edificou, compartilha com essa pessoa, mesmo que ela não esteja acordada agora. E eu quero te lembrar que amanhã, nesse mesmo horário, às 5h57, estarei aqui dando continuidade a esse tema da mentalidade de governo, certo? Deus abençoe o seu dia, que tudo que você fizer seja próspero, tudo que você tocar, você tenha êxito, tá bom? Nos vemos amanhã aqui às 5h57. Um abraço!